Mas é importante a gente observar também do ponto de vista político. Mas sem cartão corporativo é mais difícil fazer, né? Parece que é. Mas eles têm, vamos ser também sinceros, eles têm uma militância. A militância de extrema-direita, a militância que acredita nessas coisas, uma militância também aguerrida. A gente não pode menosprezar o inimigo. Eu não digo nem adversário, nesse caso é o inimigo. A gente não pode menosprezar o inimigo. Isso aqui são os inimigos da democracia, os inimigos da diversidade, do pluralismo no Brasil. Então a gente tem que lidar com muito cuidado com isso aqui. O Bolsonaro agitou e não foi. Malandro que é, formado na malandragem como ele foi. Agitou e não foi, não teve lá, né? Mas deixou a turma dele fazer a agitação. Por que eu estou abrindo com esse tema, William? Porque a gente viu aqui no Giro de Notícias, uma das principais informações desta manhã é que vazou, o Lula teria dito para alguns assessores que se decidiu pela indicação de Flávio Dino para a vaga no Supremo Tribunal Federal e do Gonê para a Procuradoria-Geral da República. Eu queria tratar um pouco desse tema junto com essa história do bolsonarismo tentando ir para a ofensiva de novo. Por quê? Eu vejo muita gente assim, e o Paulo Gonê tem um perfil que é para a gente realmente falar, precisa ser o Paulo Gonê, não tinha um outro nome, mesmo querendo agradar a turma do STF, porque o que está aqui por trás? O Paulo Gonê é um nome para agradar a turma hegemônica no STF, o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes. Ele é um conservador, ele é um sujeito que ficou contra, por exemplo, a Comissão de Mortos e Desaparecidos. Ele achava que o Estado brasileiro não tinha que ser responsabilizado pelas mortes na ditadura, tem posições conservadoras. Esse é o primeiro ponto. Precisava ser o Paulo Gonê? Essa é uma interrogação. Mas daí, vamos para o segundo ponto. Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Aí é o Lula querendo colocar alguém firme no enfrentamento ao bolsonarismo, para compor esta bancada de enfrentamento à extrema-direita, que nós vimos no Senado como ela está forte. Nós vimos na aprovação daquela PEC no Senado na semana passada. Então, é o Lula agindo em dobradinha com um setor do STF. E aí eu vejo assim, poxa, mas o Lula cedendo ao Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes vai mandar no governo, porque tem o Gonê, porque o Flávio Dino, de alguma maneira, também é bem articulado, apesar de ser um homem de formação de esquerda, respeitável, bom administrador, conhece de justiça, passou em concurso de juiz, ele já foi juiz, já foi deputado e já foi governador e senador. Então é um sujeito que conhece os três poderes e sempre atuou com muita coerência. Ele tem um perfil de uma pessoa preparada para atuar no Supremo, não como um juiz técnico, mas com o peso político que deve ter um ministro do Supremo. Essas duas indicações, para mim, estão no mesmo pacote. Nós ainda estamos na contenção de danos em relação ao 8 de janeiro. Não vamos esquecer, hein, gente? Não faz nem um ano que nós passamos por uma tentativa de um golpe de Estado no Brasil. Um golpe de Estado, um levante popular, um levante fascista. Um levante fascista, com apoio de militares. É muito grave o que aconteceu no Brasil. Aí eu fico também ouvindo gente dizer, olha, a esquerda tinha que ir para a rua. O próprio Zé Dirceu, né, o William, se manifestou na semana passada. A esquerda, o PT, se não se mobilizar, vai entrar numa situação difícil, precisa de mobilização. Eu concordo, precisa de mobilização. Mas eu diria que só mobilização de esquerda nesse momento não basta para enfrentar isso aqui que nós estamos enfrentando. Nós precisamos usar a força da democracia, da Constituição e das instituições. E aí faz todo sentido uma aliança, ainda que não explícita, ainda que não precisa assinar nenhum acordo, mas é uma aliança que se faz no dia a dia entre o Poder Executivo eleito e o Poder Judiciário, Supremo Tribunal, que cumpriu um papel de contenção a esta massa golpista de 8 de janeiro. Então, a gente precisa entender essas nomeações, se é que vão se confirmar, mas essas possibilidades, dentro deste contexto de contenção de danos. Nós vivemos num país em que a extrema-direita tem força, elegeu muitos senadores, tem um presidente, ex-presidente, né, o líder da oposição, o golpista, o inelegível Jair Bolsonaro, que foi para um evento nesse fim de semana e, de novo, disse que a eleição não foi justa, então ele continua contestando e tentando incendiar as ruas com esse discurso. Será que nós vamos conter isso só com mobilização? Na campanha eleitoral nós vimos, e houve muita mobilização de esquerda, centro-esquerda, juventude,
para evitar a eleição do Bolsonaro, e foi por um triz. E precisamos do Alexandre de Moraes ali na véspera. Se não tivesse o Alexandre de Moraes no TSE, o Bolsonaro teria deitado e rolado muito mais e talvez tivesse ganho a eleição. Então, esta conformação, levando em conta o Supremo, eu acho que é necessária e é algo que a gente precisa levar em conta nesse momento.